Olá, alunos! Olha a gente aqui, mais uma vez, dando continuidade agora ao estudo de casos, tá? Vamos ler mais duas redações e fazer análises delas, tá? Observando novamente o planejamento e reconhecendo esse planejamento. Vamos para os meus alunos do Cometa, vamos para a página 86 do volume 1 do módulo de língua portuguesa. Vamos ler? Essa redação tem como tema os desafios no combate aos linchamentos no Brasil. Tá? Linchamento é quando a população vai lá e faz justiça com as próprias mãos, né? Batendo, fazendo maldades, fazendo, cometendo até crimes. Mas a gente vai ler a redação, certo? Introdução. Na obra O Leviatã, o filósofo Thomas Hobbes defende que o instinto animal do homem é ser mau, enunciando que o homem é o lobo do próprio homem. Essa máxima facilita o entendimento de uma realidade comum no Brasil contemporâneo, o linchamento. Nesse sentido, o aumento da violência urbana, devido à negligência da polícia e à sensação de impunidade, estimulam muitos indivíduos a agir por conta própria, à revelia da lei, o que deve ser combatido em favor da preservação dos direitos humanos. Em uma análise detalhada, a gente pode ver aí de amarelo, o tópico frasal, o tópico inicial, onde ela traz um contexto, né, sobre a temática, trazendo o filósofo Thomas Hobbes falando dessa questão do homem. Nós temos essa contextualização com o tema, aí de verde, questão do linchamento. Nós temos de azul o objetivo número 1, que é a negligência policial, o objetivo número 2, que é a sensação de impunidade, e por fim, o fechamento, a conclusão com relação à preservação dos direitos humanos. Vamos para o D2. Vamos para o D1. De fato, nos últimos anos, cresceram os índices de criminalidade no Brasil, o que gera temor entre os cidadãos. Isso se relaciona, por exemplo, à falta de policiamento adequado nas cidades, consistindo em falhas na segurança pública, de modo que essa garantia constitucional não é efetivada. Isso é comprovado a partir de uma pesquisa da ONU, que aponta a necessidade de um policial a cada 475 habitantes. Porém, em estados brasileiros, como o Maranhão, há um policial a cada 881 habitantes, segundo o IBGE. Nesse contexto, o descontentamento da população com a inoperância do Estado potencializa a justiça social com as próprias mãos. O lixamento, até a morte por populares, o que é condenável. Logo, essa situação atesta a falha governamental, mas não soluciona o problema de insegurança na sociedade. Analisando, a gente pode perceber que nós temos aí de amarelo o tópico frasal, a ideia central deste parágrafo, onde ele vai dizer que o índice cresce e a sociedade, de certo modo, fica temorosa. Ele vai trazer a questão da falta de segurança pública pela falta de policiamento. Traz um exemplo, dados estatísticos da ONU e também do IBGE. Então, ele contextualiza dados da ONU no Brasil, trazendo o caso do Maranhão. Depois, e explica isso dentro da temática. E de vermelhinho, ele vai lá e conclui. Muito bem feito e amarrado, um excelente exemplo de uso de dados esse parágrafo. Vamos agora sim para o D2. Ademais, percebe-se que essa temática tem um caráter mais punitivo que preventivo, funcionando equivocadamente como reação ao caos instaurado na sociedade devido à sensação de impunidade. Nesse contexto, situações de falha na justiça, ao julgar corretamente vários casos, promove a soltura de criminosos que acabam se tornando reincidentes em crimes cada vez mais graves.
Sob essa ótica, o comportamento justificado dos linchamentos reflete o conceito de estado natural, que, segundo Hobbes, é aquele no qual a ausência de regras e de uma instituição que estabelece a ordem possibilita o uso da liberdade em qualquer situação, como nos linchamentos, que objetivam amenizar o medo recíproco presente no âmbito social. Assim, essa prática de violência justificada pela falha da justiça brasileira aumenta ainda mais a propagação de uma cultura de violência. Parágrafo muito denso, né? Vamos ver. De amarelo, começa, né, com um tópico frasal, falando que essa ideia do lixamento, ele é muito mais punitivo do que preventivo, mas aí ela vai justificar por quê. Aí ela vai falar da justiça, da questão da soltura desses criminosos. A partir daí, ela vai trazer a fala de Thomas Hobbes novamente, só que dessa forma contextualizando com essa temática, com esse tópico frasal. Vai trazer e vai contextualizar dentro do tema, dentro do linchamentos, que é o tema dessa redação. E por fim, conclui assegurando aí a questão da falha na justiça brasileira. Por fim, nós temos a conclusão, que fala assim: o combate aos linchamentos, portanto, é indispensável em todo o país. Para tanto, o governo federal, em parceria com os governos estaduais, devem repassar uma parcela específica da arrecadação de impostos à segurança pública, por meio da criação de uma emenda constitucional, a qual estipule um percentual a ser investido em segurança pública, assegurando a contratação e a capacitação de mais agentes de segurança, com o fito de minimizar o aumento da criminalidade. Ademais, a justiça brasileira precisa ampliar a legislação criminal com mais rigor a criminosos reincidentes. Com isso, diminuir-se-ia a sensação de impunidade e a sociedade perceberia que não é sendo o lobo do próprio homem que se resolve esse problema. Muito bom. Vamos olhar agora os 5 pontos. Nós temos aí, né, o agente, nós temos o governo federal em parceria com os governos estaduais e também a justiça brasileira, de amarelo. Nós temos as ações, de verde, tanto o dever repassar as verbas, como também a necessidade de ampliação da legislação criminal. Nós temos aí vários detalhamentos, né? Repassar o quê? A parcela de arrecadação de impostos, também a criação da emenda constitucional e a legislação criminal com mais rigor a criminosos reincidentes. Nós temos o meio que isso tudo acontece, tá? Que está de azul, o qual estipula um percentual a ser investido, né? O modo como isso vai acontecer, como essa ação deve acontecer, né? Que é essa contratação e a capacitação de agentes de segurança. E de rosa nós temos o efeito. Qual é o efeito de todas essas ações? O fito de minimizar o aumento da criminalidade e diminuir a sensação de impunidade. Ok? Nós temos aí, né, as respostas exigidas pelas questões do módulo. Fiquem ligados nessa resposta. Espero que vocês tenham entendido direitinho este planejamento. Vamos agora para o segundo caso, agora o da página 94, também do módulo de língua portuguesa, né, volume 1. Vamos lá. Essa redação tem como tema Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. A introdução diz assim: é sabido que, embora o Brasil contemporâneo seja um país de maioria católica, a Constituição Federal assegura a liberdade de crença religiosa a todas as pessoas. Entretanto, nota-se que práticas intolerantes ainda são frequentes. Isso se deve, sobretudo, à displicência do governo quanto ao desenvolvimento de mecanismos para a garantia da laicidade do Estado, bem como a ineficiência do sistema educacional quanto ao ensino das diferentes manifestações religiosas e culturais.
Logo, combater a problemática supracitada é um compromisso de todos os cidadãos. Olha, vamos destrinchar. Nós temos aí de amarelo essa contextualização, né, que a pessoa traz, falando que embora a Constituição Federal assegure, não é o que acontece. Nós temos de verde o tema, de azul o objetivo do primeiro desenvolvimento e de rosa o objetivo do segundo desenvolvimento. E temos também aí um fechamento que ela fala sobre como se resolver isso, já que é um compromisso de todos. Então, bem amarradinho essa introdução. Vamos para o D1. Por esse viés, observa-se que, ainda na colonização do Brasil, a religião católica trazida junto com os portugueses foi imposta aos nativos por meio do processo de catequização realizado pelos padres jesuítas. Além disso, ao iniciar-se a escravização de africanos nas lavouras açucareiras, estes também foram submetidos à religião vigente, embora por meio do sincretismo tenham conseguido manter alguma de suas práticas. Nesse contexto, é perceptível a manutenção de elementos do catolicismo nos diversos espaços públicos brasileiros e festividades alusivas a santos no calendário do país. Somado a isso, o ensino religioso nas escolas não contempla a diversidade de crenças existentes odiernamente, voltando-se muitas vezes para os preceitos do cristianismo. Muito bom amarrado. Vamos para o detalhamento aí. Nós temos essa questão, qual é o tópico frasal dela aí? A imposição da religiosidade, qual foi feita pelos portugueses, que foi a religião católica. A causa disso vai ser o quê, né? Aí ele vai trazer a displicência do governo, já que foi imposto, e ele faz uma referência histórica muito legal, né, que traz a questão dos negros africanos que vieram e sofreram com essa imposição. Então ela faz uma contextualização histórica muito legal. Falar que mesmo com tudo isso, mesmo o Estado sendo laico, existem essa presença do catolicismo muito forte no Brasil, tanto que o calendário mostra isso. E bota como um dos culpados a educação, né, o ensino religioso nas escolas, que normalmente é sempre sobre o cristianismo só e pronto. Vamos para o D2. Outro sim, verifica-se que a sociedade não está apta a conviver com as diferenças, o que, segundo François Héritier, decorre do não reconhecimento do outro como um semelhante, mas sim como uma ameaça, de modo que o medo se transforma em ódio. Em face disso, são inúmeras as atitudes intolerantes, como a depredação de imagens sacras, ofensas e tratamentos diferenciados a pessoas que professam outras religiões. Nesse sentido, as religiões afro-brasileiras são as que mais sofrem discriminação por parte dos brasileiros, demonstrando a falta de conhecimento acerca da pluralidade religiosa. Nós temos aí um parágrafo onde ela vai defender como tópico frasal, como a ideia central, a questão de não saber conviver com as diferenças. Ela vai trazer uma questão de um filósofo, François Héritier, onde ele vai dizer que a gente vê o outro como uma ameaça. E ela vai contextualizar isso. Como é que isso acontece? Quando ocorrem atitudes intolerantes, a depredação de imagens, as ofensas às pessoas de outras religiões. E ela ainda amarra tudo isso falando da questão das religiões afro-brasileiras. E, de fato, são as que mais sofrem com esse preconceito. Muito bom esse parágrafo. Por fim, a conclusão é bem grande porque ela traz 3 soluções diferentes. Vamos lá? Portanto, urgem ações sinérgicas entre governo, escola e mídia para a reversão deste conflituoso cenário. Para tanto, o governo deve garantir a laicidade do Estado em toda a sua instância por meio da criação de órgãos de fiscalização e apoio às manifestações religiosas e o desenvolvimento de um canal que facilite a denúncia anônima de ações intolerantes.
Ademais, a escola precisa rever seu plano político-pedagógico de forma a abordar especialmente as aulas de ensino religioso, de história, de sociologia e de filosofia, as diferentes manifestações religiosas do país, além de realizar encontros com pais e alunos para discutir a importância do respeito às religiões. Por fim, a mídia, ao se utilizar de ficções engajadas, necessita mostrar a riqueza cultural do país, com o fito de externar o quanto a profecia de diferentes cultos religiosos se faz verossímil para a construção de uma sociedade mais plural e humana. Ufa! Essa conclusão é extremamente grande, mas extremamente bem feita, bem detalhada. Prestem atenção. Nós temos 3 agentes: governo, escola e mídia. Nós temos 3 ações. O governo deve garantir a laicidade do Estado. A escola precisa rever o plano político-pedagógico. E a mídia precisa mostrar a riqueza cultural do país. Olha que coisa fantástica. Então, ela traz 3 grandes agentes que precisam agir de 3 formas diferentes. E a partir daí, né, a gente tem de azulzinho modo como isso vai acontecer, por meio de criação de órgãos de fiscalização e apoio a manifestações, por meio de, né, realizar encontros com pais e alunos para discutir a importância do ensino religioso, né, ao se utilizar de ficções engajadas. Eu botei de vermelho, mas era azul, tá? Me desculpem. E aí nós temos esse detalhamento, né? Nós temos também por último, que é o de rosa, que é o efeito. Qual é o efeito de tudo isso? Externar o quanto a profecia de diferentes cultos religiosos se fazem verossímil para a construção de uma sociedade plural e humana. Ótimo! Vamos aí visualizar só as respostas, né, que o módulo pede. Se liga aí nessas respostas, tá bom? Foi um prazer estar com vocês em mais um vídeo e até o próximo. Grande beijo!